Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita se propõe a um diálogo hoje sobre um tema muito atual, esclarecido, falado, publicado em várias mídias, que é o mundo de regeneração. Essa transição planetária falada e dita. Para isto, o Visão Espírita recebe o companheiro Jorge Jossi para uma conversa e o companheiro Edgar Tão. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Zola. Seja bem-vindo, Jorge. Agradeço. Nós iniciamos esse bate-papo porque esse assunto está como dizia, eu não sei se é do meu tempo, acho que é mais do tempo do Jorge essa fala, está na crista da onda, né? Sim, provavelmente. É mais do seu tempo, né, É mais Jorge? meu tempo, É concordo. meu tempo. Jorge, como é que a gente pode dizer, o que significa a palavra regeneração? Na acepção da palavra, regeneração é renovar. E nós temos, conforme você disse na introdução do programa, ouvido falar muito em regeneração. Porque efetivamente nós desejamos, nós queremos mudanças. E esquecemos de que para que nós tenhamos um mundo melhor, nós precisamos nos renovar. Fazer uma reforma íntima, que também é uma outra palavra muito falada. E nós, na realidade, não pensamos nas consequências de como nós podemos atingir isso. Nós queremos como se houvesse a possibilidade de um milagre e a Terra, o planeta como um todo, se transformar, como num passe de mágica, a partir de um determinado ano, transformar-se em um planeta de regeneração. Mas é necessário que nós, em todas as ocasiões, nós façamos sempre uma análise das palavras. Porque regeneração, que desejamos tanto, significa certamente renovar. E nós perguntamos, estamos dispostos a nos renovar? É uma pergunta dura de ser enfrentada, né? Agora, se nós queremos renovar, nós queremos regenerar, é porque é algo a ser assumido de fato. Entendi. Algo que nós precisamos assumir, né? É preciso que isso fique explícito para todos nós. Nós moramos, segundo nós espíritas, né, na categoria dos mundos, que é uma informação que veio com o espiritismo. Nós moramos num planeta de provas e expiação. O que é expiação, Edgar? O que é isso? Porque é onde nós moramos, né? É onde nós moramos, é a nossa realidade espiritual e vivencial, né? Eu gosto de uma expressão que Emmanuel se utiliza numa liçãozinha do livro Fonte Viva, intitulada Cristo e Nós, e ele vai dizer lá: não é possível vivermos um mundo redimido sem almas redimidas. Então vejamos que, evidentemente, a coletividade depende do somatório das individualidades. Isso dá a natureza da nossa vivência e, de igual modo, a natureza planetária, inclusive. Quando os espiritismos nos revelam essas categorias planetárias, evolutivas, e incluem a Terra como um mundo de provas e expiações, eles estão traduzindo para nós que a Terra ainda se vê circunscrita a experiências dolorosas, onde invariavelmente o mal ainda predomina. A expiação está muito vinculado à ideia de sofrimento, à ideia de dor. Entretanto, eu gosto de uma expressão também utilizada pelos espíritos, de que a expiação, antes de tudo, é o imperativo da experiência corretiva. Então vejamos que nas nossas experiências vivenciais, nós seremos inelutavelmente impelidos ao progresso, porque o progresso por si só, como dizem os espíritos, é uma lei, portanto,
é inexorável e, por conta disso, impelidos ao progresso, nós vamos nos depurando, vamos nos renovando e vamos nos regenerando a nós mesmos. Ora, se a criatura se vê regenerada individualmente, em algum momento, as outras criaturas também regeneradas renovarão a própria característica do orbe que nós experimentamos. Se, portanto, ainda vivemos as experiências de expiação e de provas, é porque os nossos espíritos necessitam ainda delas, mas que não tardará para esse legítimo movimento de renovação e de rearranjo íntimo, porque ninguém suporta viver permanentemente nas inquietações da dor e do sofrimento. Nós olhamos, estamos entrando no campo individual, né? No campo do espírito, de cada um, e a somatória de todos estabelece o que somos. O grande coletivo. O grande né? coletivo. Isso. Jorge, olhando para o planeta, para a casa que nos acolhe ocasionalmente, porque parte do tempo nós estamos aqui, parte nós estamos em torno, mas estamos aqui, né? Somos moradores deste orbe, desta casa que é a Terra. Olhando para esse universo, né? Porque a gente olha para o céu, nós olhamos para as estrelas, né? Para os planetas, para o que a física nos mostra. Será que somos o único planeta em provas e expiações? Ou tem outros planetas primitivos, provas e expiações e outros mundos? Como é que é esse contexto? Porque às vezes a gente olha só para nós e fala, só eu tenho esse desafio. Nós temos essa mania de nos considerarmos sempre os coitadinhos, né? Mas o universo, né, ele é infinito e certamente, né, podemos ter absoluta certeza de que existem outros planetas da mesma categoria do nosso, ou seja, um planeta de provas e expiações. Como também existem os planetas de ordem superior, moralmente falando, que é o de regeneração, no caso, que é o nosso próximo passo, né? Mas sim, temos diversos outros planetas que se encontram na mesma condição do nosso. Porque, conforme Jesus mesmo nos ensinou, né, o Pai, né, que é Deus, continua trabalhando, continua criando, né, e a sua criação, naturalmente, quando nós somos criados como espíritos simples e ignorantes, né, lembrando que o ignorantes, né, aliás, a palavra ignorante é uma palavra ofensiva aqui em nosso país, né, mas significa sem conhecimento, né? Então, naturalmente, que nós precisamos ocupar mundos que se adequem à nossa evolução moral. E nós estamos, como você disse muito apropriadamente, fixados no planeta Terra, porque esse é o planeta apropriado para a nossa condição. E nós estamos aqui cumprindo um papel de ajudar na transformação desse planeta. É um trabalho que nos compete realizar e nós temos condições de realizar, sim, muito embora isso tenha nos dado muito trabalho. Mas se eu estou aqui, reencarnado no planeta Terra, sou um espírito ainda imperfeito, mas em evolução, certamente Deus me considera capaz, né, de contribuir para a melhora e a transformação do planeta. Quando eu digo eu, né, para que não fique uma coisa meia pessoal, orgulhosa, né, é um trabalho de todos nós, os espíritos que estão reencarnados aqui no planeta. Nós olhamos para o orbe, vamos olhar para a Terra, né? Nós já tivemos civilizações com conhecimentos que até hoje nós ainda não dominamos, né? Ainda não se consegue explicar algumas coisas, né? Algumas evidências que demonstram algo do qual passa sem uma certa explicação, sem uma lógica para aquilo que nós entendemos hoje, né? Para aquilo que está plausível, medido pela história. Nós observamos também que a ciência detectou que o nosso planeta já teve animais de porte grandes, dinossauros, né? Teve árvores grandes, peixes enormes e hoje
nós estamos num determinado estágio das criaturas e do planeta. Edgar, planeta também evolui? A matéria também se adapta? Ou é só o espírito que vai evoluindo, muda de casa, né? Moro aqui hoje, melhorei de padrão, vou mudar de apartamento. É mais ou menos assim? Ou também evolui o planeta? Evolui igualmente a evolução individual. A história da Terra, a história geológica de formação da Terra sinaliza isso. As eras históricas da Terra sinalizam isso. Então vamos identificar aí que o próprio planeta em si, ele também tem vida. E ele tem uma vida que evolui, que cresce e que progride de igual modo. É da lei, portanto, tudo que existe progredir, avançar, né? Se aprimorar. A Terra não escapa disso também. Assim como os outros planetas, de igual modo, não escaparão, tampouco escaparam antes. Então vejamos que as transformações da Terra acompanham, e quando falamos da Terra, nós não identificamos aqui apenas e exclusivamente a ideia planetária, mas a ideia do grande coletivo terreno, o grande coletivo da humanidade terrena. Então a evolução planetária, em termos físicos, em termos geológicos, igualmente progride, e aqui há uma questão crucial, progride viabilizada e viabilizando a evolução e o progresso do próprio indivíduo. Então, se tivermos um exercício especulativo, se realizarmos um exercício dessa natureza, avançando 500 anos à frente, a Terra de certo será outra. A Terra de certo será outra em termos de constituição planetária, física, orgânica, assim como os seus próprios habitantes igualmente serão outros, melhores do que nós. Porque se é da lei progredir, o futuro, antes de tudo, reunirá nele, em si mesmo, o progresso resultante dessa construção. Então, o mundo de regeneração que todos aspiramos, ele é construído pelas criaturas. Ora, a cada geração de crianças que surge na Terra, nós nos impressionamos com a conscientização ecológica, com a ideia holística e integral de tudo com todos. Nós vemos características nas crianças de hoje que há 20, 30 anos atrás nós não tínhamos. E os recursos tecnológicos que elas têm hoje favorecem isso. Sem dúvida. Há 50 anos atrás... Não, sem dúvida, não é? Hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha há 2000 anos atrás. Então vejamos que há uma construção que é um processo que se iniciou e que continua em andamento. Isso equivale às criaturas, isso equivale aos orbes, aos planetas, isso equivale ao universo todo. E a interferência do ser humano neste processo, ela é ativa, constante e permanente. Ele é um agente transformador do E eu diria mais, Zola, essa influência é determinante. Para o rumo que ele vai. Claro, claro. Quer dizer, quantos séculos nós não perdemos na Idade Média, por exemplo, que poderíamos progredir, que poderia facultar à humanidade novas conquistas no campo da razão, não é? Das descobertas científicas. Então vejamos que a Terra evolui a depender da evolução dos homens. Jorge, eu tenho uma pergunta para você de 5 milhões de dólares. Essa é boa. Vamos lá. Se eu souber a resposta, eu posso participar também? Porque... Não, a pergunta é para o Jorge, Edgar. 5 milhões de dólares, né? Ou senão eu tenho uma pergunta. Você desencarnando, ou na próxima etapa, você já reencarna em regeneração. Então é uma pergunta que vale o plano de regeneração. Certo. Qual é a data que nós vamos nos transformar em mundo de regeneração? Esse é um dos assuntos mais comentados. Falávamos em avanço tecnológico e nunca o homem esteve tão ligado, né, a todos os acontecimentos, né, que ocorrem no planeta como agora. E nunca se falou tanto sobre, não só se falou, como se
desejou a transformação do planeta. Por isso que, vez ou outra, vem aparecendo datas, né? 2019 mesmo foi uma data de transformação. A próxima data, que eu não vi nenhuma outra antes, não, mas é 2057, né? Mas, na realidade, não temos uma data pré-fixada para a transformação do planeta. Nem mesmo para nós, né, que estamos momentaneamente ocupando um corpo físico, não existe uma data pré-determinada. Nós ficaremos aqui enquanto tivermos utilidade. A transformação do planeta Terra de provas e expiações, como ele é hoje, um planeta onde existe mais desequilíbrios do que equilíbrio, ele se dará gradativamente. Nós estamos num processo de regeneração. Poderíamos até dizer o seguinte, que com certeza nós temos habitando presentemente aqui espíritos que estão numa graduação próximas de primitivos e outros que estão próximos já de planetas de regeneração. Então nós estamos realmente numa quantidade muito grande de crescimentos intelectuais e morais convivendo junto. Mas essa data, como você disse, né, eu não vou ganhar o prêmio, porque eu não vou realmente te dar essa data, porque ela não existe. Mas nós estamos num processo de crescimento, de evolução. E é muito importante que nós espíritas, que a doutrina espírita, se preocupe em divulgar o otimismo, para que nós tenhamos confiança de que, aparentemente, através daquilo que a imprensa nos traz, nos falando dos problemas, das dificuldades, das desgraças que ocorrem, o planeta está melhor hoje do que estava há 500 ou há 2.000 anos atrás. Se há 2.000 anos atrás um imperador romano, que era dono do planeta praticamente, ele não detinha a informação que hoje detém uma criança de 7 anos, olha a transformação que teve o planeta. Mas a mudança não se dará de um dia para o outro, de um final de semana para um começo de semana. Ela é gradativa. Nós estamos dentro desse processo. Edgar, estamos no processo. Estamos no processo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, tem um capítulo intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é uma afirmativa de Jesus. Dentro deste há muitas moradas da casa de meu Pai, nós vamos encontrar ali quais são as características, já que nós queremos mudar de patamar, né? A casa atual está meia de cabeça para baixo. Que valores, que conteúdos, que princípios, que atitudes precisamos construir para poder mudar de casa? É indispensável compreendermos a nossa situação atual para que projetemos estes valores para a situação futura. Quando falamos que a Terra permanece circunscrita a provas e expiações, é porque há uma característica generalizada, ou geral, que a classifica dessa forma. Falávamos há pouco que a Terra ainda apresenta, porque não apresentará no futuro, mas ela ainda apresenta a predominância do mal. É isso que caracteriza um mundo de provas e expiações, de lutas, de sofrimentos, de desafios extraordinários para o ser humano e, de igual modo, os grandes cataclismas geológicos da Terra, os terremotos, os maremotos, todas as inquietações terrenas que nós experimentamos cotidianamente. Essa é a nossa realidade atual. Um mundo de regeneração significa que é um mundo de transição entre este momento de provas e expiações e os mundos felizes. É exatamente nesse capítulo que os espíritos nos apresentam essas cogitações. O mundo de regeneração, ele é um mundo de transição, onde não existe mais a predominância do mal, não obstante, exista ainda a necessidade da experiência de provas, que todos nós experimentamos. Entretanto, o homem já conscientizado,
O homem já algo amplificado de sua lucidez e maturidade espirituais, sabe da sua destinação futura e por conta disso a constrói, ainda que ele vivencie as provas. Aliás, o mal no mundo de regeneração é uma anomalia. Não que ele não exista. O mal continuará existindo, porque antes de tudo o mal existe dentro da criatura. Mas o mal é uma experiência ainda relativamente distante no mundo de regeneração, onde o indivíduo vai se preparando para se depurar moralmente, para que os seus valores espirituais se intensifiquem, para que a formalização do bem seja para ele algo natural, algo em consequência do seu entendimento e valor da grande solidariedade e fraternidade humanas que estamos compartilhando uns com os outros. É por isso que logo na primeira pergunta que você me fez, eu trouxe aquela assertiva de Emmanuel: não se pode esperar um mundo redimido sem almas igualmente redimidas. Então a regeneração reclamará de nós novos movimentos para o bem, onde aí sim a verdadeira lei da justiça, amor e caridade de Jesus e de Deus seja a tônica para todas as criaturas. É um processo, né? Hoje nós temos algo dos lances de amor e de caridade em nosso cotidiano. Indiscutivelmente, porque já iniciamos o processo. Entretanto, nós ainda também nos mantemos aprisionados ao orgulho, ao egoísmo, caracterizando o mal que existe em nós e, não raro, exteriorizando isso no desejo aos outros. Né? Então, o mundo de regeneração não haverá esse movimento de desejar o mal para os outros, né? Da inveja, da cupidez, das paixões humanas, do interesse exacerbado pelas coisas, pelas conquistas materiais. Nós objetivaremos a construção de um mundo íntimo, de um universo íntimo regenerado e, de alguma sorte, regenerador para colaborar com os outros. Jorge, nós observamos algumas sociedades atuais, principalmente nos chamados primeiro mundo, né? E primeiro mundo não, primeiro mundo intelectual, tecnológico. Eu não estou falando de primeiro mundo moral, de primeiro mundo ético. E nós observamos ali uma certa disciplina, uma certa ordem, uma certa organização social onde todos respeitam o direito de todos e todos convivem numa determinada harmonia. Este é um sinal de regeneração social, porque percebemos uma sociedade mais equilibrada e aparentemente mais distante de uma religiosidade, de uma presença de Deus no seu conteúdo, que faz com que o que ele queira é para ele e não para os outros. Como lidar? Aí nós temos um indício já de uma sociedade regenerada enquanto contexto atual? Não podemos afirmar que sim. Lembro-me do programa que foi feito anteriormente, né, que nós assistimos, falando sobre a caridade. E falou-se, você mesmo havia comentado, me lembro do programa, né, que eu assisti o programa, eu fiz a caridade de assistir o programa. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Então, você falou sobre o adquirir conhecimentos, né? Então, eu costumo sempre dizer que o adquirir conhecimentos é muito importante. Mas o conhecimento não nos transforma em pessoas melhores, mas colabora para que nós nos transformemos em criaturas melhores. Então, nos países onde as leis são respeitadas, que eu acho que é o que você quis dizer, né? Evidentemente que eles estão num patamar de evolução não moral, mas intelectual, muito acima do nosso. Mas ainda é necessário que eles aprendam, né, a observar as outras pessoas de modo cristão. Ou seja, ver de que modo pode ser ajudada aquela outra sociedade, né, para que eles possam ter os mesmos benefícios que ela tenha. Mas é um passo, certamente, na direção do crescimento, da regeneração.
porque nós já conseguimos respeitar alguma coisa que está dentro do nosso contexto, está dentro da nossa sociedade. Então, se eu já consigo respeitar as leis, né, que sejam as leis de trânsito, que sejam as leis feitas pelo homem, já é um progresso. E um progresso significa, né, que nós estamos mais próximos, né, da regeneração, para que nós, então, tenhamos um crescimento que seja o crescimento moral. Conforme o próprio Emmanuel nos ensinou, né, é necessário que nós tenhamos, né, equilíbrio, né, e esse equilíbrio significa termos conhecimento e termos também adquirido a ética, a bondade, a moral. O programa Visão Espírita caminha para o seu término. E eu vou pedir, tanto ao Edgar como ao Jorge, que vocês colaborem com o programa agora, deixando para o nosso telespectador uma mensagem de regeneração. Nós todos almejamos, queremos um mundo melhor, mas nós precisamos nos lembrar que depende de nós, da nossa mudança, da minha transformação. Na medida em que eu me transformo numa pessoa melhor, eu naturalmente contribuo para que aqueles que convivem próximos de mim também melhorem. Eu quero, certamente, contribuir para que nós tenhamos um mundo melhor. E para isso eu tenho feito muitos esforços, muito embora eu não tenha conseguido ainda. Mas eu guardo dentro de mim a certeza de que nós somos amparados por Deus, né? Em muitas ocasiões as pessoas se sentem desamparadas, mas o amparo de Deus se faz presente sempre. E que nós tenhamos confiança de que haveremos sim de vencer as dificuldades pelas quais nós passamos presentemente em nossa sociedade e que isso nada mais é do que uma prova para nós mesmos, para que nós possamos demonstrar que nós modificamos, mudamos e somos capazes de vencer as dificuldades e que mantenhamos em todas as ocasiões o otimismo. Edgar? Eu quero trazer a imagem de Jesus. Jesus continua sendo o grande regenerador de almas. Jesus irá afirmar para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus sabe da destinação gloriosa da criatura humana e, por conta disso, nos estimula ao avanço, nos estimula a mudança, provoca em nós reflexões cada vez mais profundas para que sejamos sempre melhores do que nós somos. Queremos um mundo melhor, contribuamos positivamente para que o mundo, portanto, seja o melhor que pudermos dele fazer. O programa Visão Espírita agradece ao Edgar, agradece ao Jorge, agradece ao nosso telespectador que ficou conosco até agora. Queremos convidá-lo a refletir sobre o seguinte: num mundo de regeneração, o direito de todos é igual para todos. Pensemos nisto. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!